E tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de agosto de 2026. A Procuradoria-Geral da República defendeu em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal que os inquéritos envolvendo o empresário Fábio Luiz Lula da Silva sejam encaminhados para a primeira instância. Lulinha é alvo de 3 inquéritos autorizados pela Corte a pedido da Polícia Federal. As investigações surgiram a partir de desdobramentos da Operação Sem Desconto, que apura fraudes envolvendo descontos em benefícios do INSS. A manifestação da PGR se refere aos casos que tramitam sob relatoria do ministro André Mendonça. A defesa de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, solicitou o adiamento de mais um depoimento que deveria prestar à Polícia Federal na próxima semana. A declaração é feita em contexto das investigações sobre a milícia privada conhecida como A Turma, que operava para atender aos interesses de Vorcaro. Ele está preso desde março devido a fraudes operadas pela instituição financeira. O portal G1 identificou 9 candidatos com mandados de prisão em aberto em virtude da dívida de pensão alimentícia. O veículo cruzou cerca de 280 mil ordens expedidas pela Justiça, com pouco mais de 20 mil registros de candidaturas na Justiça Eleitoral. Turquia, Egito e Catar pediram que Israel cumpra as obrigações previstas no cessar-fogo e evite medidas que possam aumentar as tensões em Gaza. Os 3 países condenaram ainda os recentes ataques israelenses no enclave palestino. A declaração conjunta foi divulgada após ataques israelenses matarem 16 palestinos. Israel afirmou que tem como alvo militantes do Hamas. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. E vamos nessa, 4h06 no ar a partir de agora, aqui na Central Brasileira de Notícias, mais uma edição do Arena CBN, até às 5 da tarde, vamos levar até você, meu amigo, minha amiga ouvinte, muita informação a respeito do esporte, mas de uma forma leve e hoje sem muita brincadeira, porque o clima não tá legal, nós estamos com os nossos integrantes que hoje participam do Arena tristes e muito sentidos por tudo que aconteceu ontem no Oba. Oba não é onde você compra verdura, não é onde você compra legumes, é o Anésio Brasileiro Alvarenga, onde a Ponte Preta foi humilhada, goleada, vexame da macaca contra o Vila Nova. Por isso hoje o clima aqui não tá nada legal. Então, pra economizar muita coisa, sabe? Pra não ficar de gracinha, porque eu não gosto de gracinha. Porque quando meu time perde, eu não gosto que a galera fica fazendo gracinha. Eu vou cumprimentar rapidinho, tá? Vocês estão bem hoje, Carlão, Zé? Boa tarde. Ai. Tudo tranquilo, Lupe? Boa tarde a você, boa tarde, José Neves, boa tarde ao ouvinte CBN.
Bem, graças a Deus, quinta-feira, com saúde, né? E vamos lá, vamos tocar esse Arena aí até as 5. E aí, Zé? Ô, Antônio Lupe, Oi. minha mãe diria que você não é Ave Maria, mas é cheio de graça. Ai, rapaz. Vamos falar o quê, né, Carlão? Não vai falar nada, né? Saber que a gente ia perder, a gente já sabia. A gente já esperava uma derrota. Agora, um relaxo, uma humilhação, né? Uma surra dessa a gente não esperava. Mas acho que tá no pacote. Ninguém esperava uma coisa muito diferente. É aquela coisa. Se pudesse ser WO, seria melhor, né? É, mas a gente vai falar muito sobre isso, sabe? Porque é um momento triste que a Ponte Preta está passando, está escrevendo nessa história linda que ela tem de 126 anos. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Hoje nós não tivemos aí o CBN Esportes, né? Por conta dos compromissos da sabatina, né? Hoje nós tivemos a entrevista, né? Com o... Hoje foi com o governador Tarcísio. Exatamente. Ontem foi com o Haddad e hoje foi com o Tarcísio. Tava confundindo as datas. Então a gente vai falar... Amanhã, né? Amanhã tem, né? Amanhã segue 4h10, hein? Amanhã segue. A gente vai falar sobre essa derrota da Ponte, mas também vamos falar da vitória do Palmeiras. O Verdão tá classificado, Verdão. hein? E teve gente que secou o Verdão. Sofreu, hein? Teve Sequei. Eu vou falar o seguinte, hein? José Teve secador. gente que já tava com o discurso pronto na internet, só esperando o gol de empate e a eliminação do Palmeiras. Teve que apagar tudo, apagar e deixar para uma outra ocasião. Oi. Você matou, hein? O paraguaio mais brasileiro de todos. Ele que fez o gol, né? Ele fez eu falei que ia ser 3-2, mas eu falei que ele faria o primeiro gol do Palmeiras. Eu errei quase tudo e acertei só um pouco. Não, ok. E ontem nós tivemos também a vitória do Flamengo pra cima do Cruzeiro. Foi um atropelo do Flamengo. No primeiro tempo, principalmente, né? No segundo tempo, o Cruzeiro voltou bem, melhor em relação a ele mesmo, né? E o Romero faz o gol de empate. Mas aí depois o Samuel Leno fez um golaço que coloca o Flamengo na fase quartas de final. O Flamengo é muito semelhante, né? O gol do Cruzeiro foi muito semelhante. Bonito. Aliás, também, desculpa, o do Flamengo. Flamengo. Foi muito semelhante ao gol do Cruzeiro no Mineirão. Cara, o Arrascaeta, o negócio tá louco. E a ajeitada que o Pedro dá, ele só... Só ajeita, né? Que golaço, que golaço. Que golaço. Ontem nós tivemos a classificação do Atlético, né? Sofrida também contra o Bragantino lá na Arena MRV. O Galo tá classificado. O Galo pega quem? Pega o vencedor de Santos e Macará, não é? Vamos ver, pegar confirma aí, mas eu acho que é isso. Hoje o Santos joga contra... Maracá. Maracá do Equador, uma galera ficou aqui no Brasil. Gabigol, até porque Igor Vinícius, Neymar. O Santos precisa tomar muito tento no brasileiro, né? Já venceu. Tem o Mirassol pela frente, né? Próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Confronto direto. Mirassol é aquela coisa também. Vê aí que o Atlético Mineiro... O Atlético Mineiro pega o vencedor... Vencedor 6. Vencedor 6. Vê quem que é o vencedor 6 aí. Vencedor 6, oitavas de final, vencedor 6. Santos! Já matei, já. Já matou. Santos tá classificado. Sei não, hein? Vamos aguardar. E hoje tem o Todo Poderoso. Hoje, 9h30. Hoje o bairro de Itaquera vai parar. Corinthians! Hoje tem o Timão em campo, 9h30 da noite, contra o Rosário Central, na volta dele, né? A volta dos que não foram. O Memphis Depay tá relacionado. Vai pro banco, hein, Zé? Memphis Depay, hein? A volta do que não foram é o melhor nome do filme do Corinthians, né? É brincadeira. E hoje a nossa enquete é Corinthians. Corinthians passa ou não passa? 991869070. 19991869070 é o nosso WhatsApp. Eu quero ver se a Fiel, se a que canta e vibra é a maior aqui da região do 019. Torcida que tem um sentimento. Eu quero saber a opinião do corintiano hoje, porque hoje é jogo difícil, hein? Não vai achando que vai ser moleza, não. Mas foi 0x0 o primeiro jogo. Foi 0x0? 0x0 sofrido. 0x0. 1x1 foi o Palmeiras. Foi 0x0 o jogo de ida. E outra, Neoquímica, raiz e ensurdecedora. Onde a moeda cai em pé, onde né? A moeda cai em pé desde 43. E sempre recebendo grandes eventos, né? Aliás, é um dos principais pontos de show do estado, verdade. Então hoje tem Corinthians. Eu quero saber se o corintiano tá confiante. O alçapão da Neoquímica. O alçapão, né? É ali. Um celeiro de craques, né? É onde... Cara, o cara acha que ouve isso, ele quer matar nós, Ele quer morrer. Ele quer morrer, velho. Aonde a moeda cai em pé. Eita, essa é boa, hein? Então é o seguinte, corintiano, e aí, vai dar timão?
qual é o sentimento. Eu quero saber do sentimento, porque o corintiano sempre acredita. Até porque o Corinthians é o time da fé. É verdade, entendeu? É o time da fé. Então o corintiano, ele acredita. Mas eu quero saber o sentimento, se tá tranquilo, se tá nervoso, se tá com um otimismo com o Memphis, se tá com aquela pulguinha atrás da orelha, se tá achando que hoje o Hugo Souza vai brilhar nos pênaltis. Nossa, então eu quero saber do torcedor. E os secadores, se quiser os também de uma forma educada, o Zé Neves da vida, pode mandar mensagem também. Que não, peraí, o quê, Zé? Você seca pra caramba, cara. Quando se trata de Corinthians, o buraco é mais embaixo. A gente sabe que o time rapaziada. Eu vou te falar um negócio, hein? O Memphis, ele vai tocar o terror. Vai. Hoje o ambiente vai estar maravilhosamente lindo na Neoquímica. Favorável. Por causa e principalmente por causa de Memphis Depay. Aliás, a enquete de hoje, Memphis Depay. Memphis Depay. Titular ou reserva? Você renovaria com o Memphis Mas Depay? ele tem amizade com o Neymar, né? Tem. Aproveito pra perguntar. Neymar, na Copa sim ou não? Sim ou não? Na Copa de 2030, né? 2030. Ou na Copa América? Ele lançou um vídeo, lembra? Pós-Copa? Pós-Copa. Ele, o Cristiano Ronaldo. Menino Messi. Todos que ainda não tiveram sabor de conquistar o mundo. Ah, verdade. O Messi a inteligência artificial foi lá e falou, não, vai mais uma vez. O Cristiano fez videozinho também? Cristiano fez. Olha aí. Eu gostei mais do Neymar, viu, Zé? O Neymar é Você bonito. assistiu os dois? Assisti a versão que aparece o Jorge Jesus falando, tu, finish. Ô Zé, que dia que é hoje? Aproveita o embalo aí, vambora. Hoje é uma maravilhosa quinta-feira ensolarada. Olha que céu de brigadeiro. Hoje é dia 20 de agosto. Opa! Hoje é dia mundial contra os mosquitos. Nossa, mosquito é chato demais. Tem que tomar cuidado com o mosquito da dengue, hein? É verdade. Não podemos deixar nas nossas casas água parada. Isso. Porque senão o mosquitinho da dengue vai lá e olha, quem já teve dengue, eu já tive dengue uma vez, foi desesperador, hein? Não quero, Cara, não desejo isso pra ninguém. Ali porque, olha, é a morte batendo, né? Cara do céu. A febre, você fala, opa, graças a Deus tô bem. Passa meia hora, ela vem que vem rasgando. Essa derruba o peão, velho. Essa derruba o peão. Nossa, mãe. Hoje também é aniversário, hoje é dia 20, né, Zé? Confirma então. 20 de agosto. Hoje é aniversário do Leon. Clube Leon. Leon não é Leon. É Leon. México. 82 anos. Tá novinho. Hoje é aniversário do Palestino, hein? É Chile? Palestino. O Palestino jogou contra o Guarani na Libertadores de 79. É sério? Sério, Palestino. Olha que legal, não sabia dessa não. no Clube Chile, né? Deportivo Palestino de Santiago do Chile, é isso mesmo. Hoje é aniversário do Nublense. Argentina, Nublense. Peraí, Lu ou Nu? Nublense. Nu de Nu mesmo, Nu. Não faço Eu ideia. sou argentina. É no Chile também, Isso. é no Chile. 110 anos, hein? Antigo. E hoje é aniversário do St. Louis. 7 aninhos. É França, né? França. Deixa eu ver. Saint-Louis. Ah, mas você vai aí aqui, cara. Não, mas é deixa nos só Estados pro Zé, Unidos. isso, deixa só pro 7 Zé. anos, jovem ainda, tem muita coisa pela Eu não ia frente. colocar Estados Unidos. Deve ter um- Então é St. Louis. Ainda vai ter um salário atrasado lá pra frente, fica tranquilo. E hoje é aniversário Vai do perder de 6 a 0. Goitacás. O Goitacás é Goitacás? rico. Rival do americano. É Campos. É, rival do americano. É isso aí, Campos dos Goitacazes. Qual que é o mascote do Goitacás, é? Pra mim é um gato. E você, Carlão? Olha pra lá. Ah, é verdade. Não, mas eu não vi, juro que eu não vi. Qual que é? Vamos ver. Ah, leão, vai. É o Índio Curumim, é o mascote parceiro do do Campos Olha dos aí. Goitacazes lá do Rio de Janeiro. E hoje, pra Guarani do gente Rio de fechar Janeiro. esse primeiro É, ciclo, boa. esse primeiro bloco, é aniversário de cidades importantes do nosso Brasil. Hoje é aniversário de Lavras da Mangabeira. Minas Gerais. Ih, cadê o... Não, hoje não tem. Tá, ok. Tá bom, tá bom. Hoje não tem. Lavras do Mangabeira, Zé. Pará. Ceará. Hoje é aniversário de Ibiqueira. Ih, Boa Vista. Mas levantou a bola, né, Zé? Trevo da Bocha. Goiás, É na Goiás. Bahia. Hoje é aniversário de Palmeira dos Índios. Nossa, Pera, quem isso aí nascido é lá, São o Paulo. Índio jogou no Corinthians, foi campeão Onde que é mundial. isso, então? São Paulo. Rio Grande do Norte. É em Alagoas. Nossa. Hoje é aniversário de Pilões, Rio Grande do Sul. Paraíba. Hoje é aniversário de Santo Antônio da Platina, São São Paulo. Paraná. Nossa. Hoje é aniversário de Sapucaia do Sul. Rio Grande É do Paraná Sul. também. É Rio Grande do Paraná. Sul, acerta Zé Neves. Hoje é aniversário de Catalão. É lá Goiás. Goiás.
terra do craque. Craque catalano. Hoje é aniversário de Muricilândia. Eu vou de Alagoas. Pera aí, Muricilândia é terra do Muricy Santana, tá? Não. Muricy Muricy Santana. Ramalho? Não. Bahia. Tocantins. Hoje é aniversário de Tambaú. São Paulo? São Paulo. A terra do padre Donizete. É isso aí, Zé, foi bem. Boa. E hoje é aniversário de São Bernardo do Campo. Ei, ABC, o ABC. É, tinha o ABC, né? Tivemos o lá ABC esse ano, hein, paulista. Lupe? Marcamos presença lá no 1º de maio. domingo Aquela chuvoso. chuvinha fina e tudo mais. Qual que é o mascote do São Bernardo, hein? Depende, você quer saber do antigo ou do novo? É. Do novo. O novo é o tigre. O antigo é o cachorro, né? Cachorrão, o antigo é o esse, cachorrão. E é o mais É tradicional. o mais tradicional. Esse São Bernardo que joga a Série B, ele é novinho, Esse né? é gourmet, É. Mas é bom, O né? rapaz que tá investindo aqui, hoje mas tem ele é reunião, bom. não vai falar isso lá. Não, mas ele é bom. Mas é gourmet. Acabou de levar 6 na lata, vai falar de gourmet. É o seguinte, hein? Hoje eu quero saber do tiver torcedor ouvindo, do acabamos, Corinthians. já. E tem outro detalhe também, viu? Torcedor da Ponte que quiser desabafar de forma educada, hoje tá liberado também, tá bom? Difícil, hein? Não, mas tem que ser assim, eu sei que é difícil, mas tem que respeitar. Até porque aqui nós somos um programa educado. Quer criticar? Pode criticar, mas não fala palavrão, sabe? Sem palavrão. Até porque o pessoal tá ligado aí, então assim, vamos evitar o problema. Ajuda nós também. Ajuda a gente. Ajuda a te ajudar, entendeu? 991869070 é o nosso WhatsApp que já tá liberado. O nosso glorioso quem não é o Bolacha que tá ali no... É Marcelo Abreu, Marcelo Abreu, corintiano. Marcelo Abreu, Não, chato, hein? Marcelo Abreu, corintiano, chato, tá aqui. O meme do Zé hoje. Não, o Marcelo é gente boa, mas quando fala de Corinthians, vira Ele chato. gosta. Nossa, E hoje Chegou o chato. Fala, chato. o coraçãozinho dele deve Hoje tá apertado, bem né? chato. Tá apertado. Você vai estar aqui, né, na hora do jogo? É contigo o Timão hoje? Marcelo. Essa música era do acesso, lembra quando subiu pra Série A de volta? Tocava essa música aí, Subiu, fiel. hein? E caiu com o Zelão, hein? Zelão eterno. Fábio Ferreira. E Samila Deep tá no streaming. A Samila, desde pequenininha, torcedora fanática do Macará do Equador. A gente volta daqui a pouquinho. O CBN Sport, não, a Arena CBN tá no ar. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupe. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Pode ser, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cortag, com você construindo o mundo. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD Darugi. Novo BYD Som Pro Híbrido Flex. Muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990. Com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$30 mil de bônus no seu usado. E taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Darugi. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Campeonato Paulista de Vôlei é aqui na CBN Campinas. O Vôlei Renata, atual bicampeão do torneio, estreia fora de casa contra Guarulhos no dia 27. E aqui na CBN Campinas, você fica por dentro de todas as informações do time campineiro. Vôlei Renata e CBN, juntos no Campeonato Paulista 2026. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Aqui, nossa regra é outra. Matrículas abertas.
Chegou o lote limitado Volkswagen Mais na Volkswagen Germânica. Ofertas e condições exclusivas por tempo limitado. Taxa zero, desconto com seu usado na troca, bônus exclusivos e muito mais. Mas atenção, é lote limitado. São poucas unidades. Corra para uma Volkswagen Germânica e garanta o seu Volkswagen Zero. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Performa que pode, um bate-papo descontraído com convidados que vivenciam o dia a dia e a prática da tecnologia. Léo Tristão e Samir Caran trazem pessoas para compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre temas voltados à tecnologia, inovação, cases de sucesso, empreendedorismo no mundo corporativo e novidades no mundo dos negócios em geral. Todo sábado às 10 da manhã na CBN Campinas. Oferecimento Pague Útil, a evolução em pagamentos de tributos. E Performa IT, o futuro hoje. Chance única Automec Chevrolet nas lojas de Sumaré e Paulínia. Na compra do novo Sonic 2027, pagamos FIP no seu usado, é isso mesmo. Pagamos tabela FIP no seu usado e mais taxa zero. E mais, tem novo Onix 2027 a partir de 86.990 com taxa zero. Mas aproveite, são poucas unidades na Automec de Sumaré e Paulínia. Consulte condições. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Chevrolet. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Então vamos nessa, 4h23. O Arena tá de volta. Boa. Pra gente falar sobre a classificação do Palmeiras, pra gente falar sobre o Corinthians que joga hoje. Cara, tem muita participação. Boa tarde. A vida da Ponte era conquistar uma taça de campeão. Agora, por favor, deixem... Ixi, esse Unival tá quase que eu fui, hein? Não pode provocar hoje, porque ontem já foi muito, entendeu? Ontem foi demais. Juninho Gambetta tá na área, hein? Feliz com o Flamengo dele? Minha sobrinha Liz quer saber o placar de ontem. Placar de quem? Flamengo 2-1. Flamengo foi 2-1, ô Juninho. 2-1 contra o Cruzeiro. Boa tarde, escutei aqui da imprensa esportiva que o Guarani... Não é... o Marcos Vinícius lá de João Pessoa. Boa tarde, escutei aqui na imprensa esportiva que o Guarani não é esse bicho papão que falam por aí, pois perdeu pro Anápolis, apanhou do Anápolis. Marcão lá de João Pessoa. Olha o clima que tá se criando pro jogo entre Botafogo da Paraíba e Guarani, sabadão. Olha, o meu amigo torcedor deve ser torcedor do Belo do Botafogo. Não, ele é torcedor bugrino, ele mora lá. Guarani? Tá. Em algum momento da Série C, o Guarani foi pintado como o bicho papão por motivos óbvios. Primeiro pela tradição, campeão brasileiro, pela estrutura. Hoje é um time que está procurando uma organização, apesar de estar vivendo alguns percalços em meio à competição. Então, por isso, ele foi com bons jogadores, né? Jogadores aí com nível até de Série B de Campeonato Brasileiro. Por isso, ele foi colocado aí como o bicho papão. Acontece que nas últimas rodadas ele não tem sido o bicho-papão, ele não tem entregado aquilo que todos nós esperávamos, principalmente aqui de Campinas, né? Alguns tropeços, principalmente o último contra o Ipiranga, um jogo em que o Guarani vencia por 2-0 e jogava bem, de repente a coisa degringolou, em 4 minutos o Guarani cedeu o resultado, então por isso hoje ele não é o bicho-papão, pode voltar a ser. Né? Restam 2 rodadas, eu creio na classificação do Guarani, tem o quadrangular em que o Guarani ele é muito forte, principalmente jogando no estádio Brinco de Ouro, então ele pode voltar a ser um bicho-papão. Nas últimas rodadas, realmente ele não tem sido este bicho-papão. O Kiko tá aqui, ó, de Stiva Gerbi. O Kiko de Stiva Gerbi, você não lembra dele? Tá com os parceiros? Não, os parceiros não estão lá hoje. Boa, Kiko. Quem que é a turma dele? Aquela galera lá. Qual que é? É o pessoal da oficina. Ah, tá. Talvez o pessoal... O bonde. O pessoal deve estar aí fazendo... O bonde do Kikão. O bonde do Kiko. Lupe, boa tarde, amigos do futebol. Acho que o Timão passa. E é verdade ou boato que a Ponte fez uma proposta pro Zubel Dias? Zé Neves pode confirmar. Zé Neves, os caras vão pegar no seu pé hoje, hein, Zé? Lá vem o chato. Hoje vai dar Corinthians 3-0 pro... Hoje vai dar Corinthians 3-0 pro Rosário. Ué, não entendi essa aqui do nosso amigo, não. Aliás, a torcida do Rosário invadiu lá a sede da Independente, né? Você viu que festa? Né? A torcida do São Paulo está dando retaguarda pra eles aqui no Brasil. E eles estão fazendo uma festa danada lá, a tarde inteira lá, cantando, bebendo.
tudo, imagina. Louco. Então, que na deve ter de Copa, atestado todo lá, mundo hein? critica. Todo mundo critica argentino na Copa, né? Ah, argentino isso. Agora virou Libertadores? Vem, pode vir. É os amigos, né? Amigos do futebol, amigos da bola. Boa tarde, Lupe. Manda um abraço pro Zé Neves e pro seu pai, o José Neves Ponte. É o Ronaldo. Grande Ronaldão, um abraço pro meu pai. Eu perguntei pra ele, pai, e a ponte? Já não quero saber. O Rubens disse, o Maré também mandou áudio, daqui a pouco vai ter áudio aqui da galera no ar. Meninos, podem rir, a moeda cai em pé, o amor pelo Corinthians é maior que qualquer coisa que vocês podem imaginar. Vai, Corinthians! Boa, isso aí. E ela mandou aqui, ó, beijos, meus amores. Valeu. É a Sabrina Esteves. Obrigado, Sabrina, pela audiência. A Sabrina vai embora, tá no carro e ela gosta de acompanhar o Arena. Ela já mandou uma mensagem aqui. Animar o dia. Pra animar o dia. O glorioso aqui, ó, o Ayrton também mandou áudio, mandou um vai Corinthians, daqui a pouco tem os áudios, hein? Boa tarde, pessoal, Corinthians campeão da Libertadores 2026 em cima do Palmeiras. Calma. É o Elbi que mandou mensagem. Só pode cruzar na final mesmo. Só pode na final, né? Imagine Montevidéu, Palmeiras e Corinthians. Cara. Nossa, não vai se falar em outra coisa, Nossa né? Nossa senhora. 2 times do Brasil jogando em Montevidéu. É coisa de Libertadores, né? E alguns aqui que vão marcar presença. Boa tarde, pessoal do Arena. Se até o zagueiro do Vila Nova falou que ele ficou constrangido de jogar contra a Ponte, imagina o torcedor da Ponte. É o Wagner de Hortolândia. São 4h28, antes do repórter CBN, Zé Carlão. A Ponte ontem ela passou um grande vexame, né? Ela perdeu por 6-0 pro Vila Nova. 2 horas antes do jogo, os atletas da Ponte, através das redes sociais de cada um, eles colocaram ali um manifesto falando que estão há 6 meses sem receber e que a Ponte precisa de mudanças. E uma dessas mudanças seria a aprovação da SAF, que se não tiver nenhuma mudança no dia 25, por que dia 25 de agosto? Porque dia 24 está marcada a assembleia para definir se a Ponte se torna ou não SAF. Não é a votação da proposta do investidor, é para a votação de transformação do clube em SAF. E se algo não for feito, a partir do dia 25, eles vão parar. Eles vão entrar de greve. Eu tenho um pensamento em relação a isso, que o último do clube que tem que ser perguntado ou questionado se o clube tem que se tornar SAF ou não são os jogadores. Eles estão fazendo de tudo e representando a Ponte Preta com unhas e dentes, mesmo com todas as dificuldades. Tiro o chapéu para eles por conta disso. Não só para os jogadores, tá? Tem muito funcionário lá que não ganha o tanto que os jogadores deviam, né, receber, mas que estão lá dando sangue todo dia, mesmo com todas as dificuldades. Agora, decidir se a Ponte tem que se tornar SAF ou não, aí eu tenho até uma outra opinião um pouco mais forte. Tem que ser o TC10, aquele cara que paga R$10, ele tem que ter direito a voto. Os sócios também, que na verdade estão deixando a desejar já faz tempo já na Ponte Preta, e os conselheiros, o pessoal responsável pela Assembleia, natos, eleitos e tudo mais. Só que eu acho que o TC10 tinha que participar também, porque é o TC10 que dá R$10 por mês para acompanhar os jogos e tá vendo esse sofrimento danado. Agora, jogador ano que vem vai embora. Aí a Ponte assina qualquer coisa de SAF, qualquer proposta, aí passa 6 meses, os jogadores foram todos embora. E o clube vai sofrer as consequências. É o meu pensamento, e ontem 6-0, vocês podem ficar à vontade, eu já pus meu pensamento no ar. Eu acho que com relação ao resultado, isso faz parte no momento terrível que a Ponte vive e vai ser assim daqui pra frente, né? Não sei se com goleada, mas as derrotas elas serão frequentes. Nós vamos pro repórter CBN, na volta a gente continua falando dessa macaca. Repórter CBN. Quinta-feira, 20 de agosto de 2026. O governo federal ampliou de R$150 para R$200 mil o limite de financiamento do Move Brasil,
voltado a motoristas de aplicativo e taxistas. A mudança ocorre devido à baixa adesão da iniciativa. O programa conta com 30 bilhões de reais em crédito custeados pelo Tesouro Nacional e repassados ao BNDES. A ação facilita a compra de veículos de trabalho. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro determinou que Douglas Ruas, deputado e candidato do PL ao governo do estado, exclua um vídeo das redes sociais no qual aparece atacando o adversário Eduardo Paes do PSD. A decisão define que as falas de Ruas causam prejuízo à honra do pré-candidato e ao equilíbrio do pleito. A recusa na retirada do conteúdo vai gerar multa diária de R$10 mil. A Justiça de Santa Catarina realizou a audiência de instrução no processo contra Amanda Maria Souza de Oliveira, de 38 anos, acusada de se passar por uma menina de 12 anos e enganar uma família de Joinville. Ao fim da sessão, o juiz responsável pelo caso afirmou que a sentença deve ser proferida em até 5 dias. Amanda está presa preventivamente desde o início de junho. 16 pessoas morreram e 30 ficaram feridas em ataques da Rússia contra a Ucrânia. Um hospital, uma creche, uma escola e cerca de 30 prédios residenciais foram atingidos em Kiev, onde morreu a maioria das vítimas. Nos arredores da capital ucraniana, depósitos de alimentos e edifícios da Cruz Vermelha foram alvo de bombardeios russos. O primeiro-ministro ucraniano afirmou que as ações duraram quase 9 horas. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Arena CBN. Estradas. 4h34, Mário Quintino chegando aqui no Arena CBN para atualizar as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Mais um dia com lentidão na Campinas Montemor. Inclusive, ontem nós acompanhamos também uma obra que acontecia na altura do quilômetro 1. Hoje essa obra aconteceu de novo e por conta disso ainda tem lentidão para quem sai da Alix da Cunha e vai em direção de Hortolândia. Atenção então pelo trecho e também tem atendimento de uma ocorrência na região da Vila Boa Vista. Atenção pela região. Para quem vem em direção de Campinas, saindo da cidade de Hortolândia, aí por enquanto segue 100 pontos de parada. O sistema Anhanguera Bandeirantes ainda tem lentidão na altura de Jundiaí, para seguir no sentido capital paulista, na rodovia Anhanguera do quilômetro 62 até o quilômetro 60. Mais cedo teve um acidente também na altura do quilômetro 59. Nós trouxemos essa informação na programação, mas a pista já está liberada nesse trecho, lentidão pouco antes por conta do excesso de veículos. E na rodovia dos Bandeirantes, 1 quilômetro de lentidão na altura do quilômetro 50 por conta de uma obra também em Jundiaí. No sentido do interior, as duas rodovias ainda têm boas condições, mas a rodovia Anhanguera já começa a ter movimentação maior, principalmente aqui em Campinas, para acessar Dom Pedro, caminho também para seguir em direção de Sumaré. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito. 4h35. Motociclista, a sua proteção começa antes de ligar a moto. Use os equipamentos corretamente e garanta mais visibilidade e segurança no trânsito. Observatório Nacional de Segurança Viária. Arena CBN. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, o lançamento mais esperado do ano chegou na BYD Darugi. Novo BYD Som Pro híbrido Flex, muito mais econômico, tecnológico e a pronta entrega. A partir de apenas R$ 176.990, com IPVA e carregador portátil grátis. Tem eletrificados com até R$ 30 mil de bônus no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Chega de esperar. Corra para uma das 8 lojas BYD Darugi. É por tempo limitado. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Estudar na Unimax é viver hoje o futuro da medicina. Práticas desde o primeiro semestre e experiências reais em hospital escola próprio. Nota máxima pelo MEC e na MED, acima da média regional. Egressos em residências médicas de referência. E tudo isso em Indaiatuba, a melhor cidade para se viver. Vestibular Medicina Unimax 2027. Prova 17 de outubro. Inscreva-se unimax.edu.br. Unimax. Prática que transforma. O aniversário do Grupo Germânica chegou com condições especiais para você viver o luxo em movimento com Lexus Campinas. Exclusividade e sofisticação, com 10 anos de garantia, taxas a partir de 0% e bônus exclusivo. A melhor oferta é você de Lexus novo. Venha para Lexus Campinas e descubra um novo padrão de excelência. Acesse lexuscampinas.com.br ou visite nossa concessionária. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. CBN, Central Brasileira de Notícias. Arena CBN. 4h37, nós estávamos falando da Ponte Preta aqui no Arena, eu já dei a minha opinião, acho que o jogador não tem que interferir se o clube tem que virar SAF ou não, e você iria começar o seu raciocínio, Carlão. Isso, Lupe. Estava falando de goleada, de derrotas, rebaixamentos, todas estas situações, elas fazem parte de conquistas, vitórias importantes, derrotas e tal, isso faz parte. Eu acho que não é que é o menor dos problemas, mas é um problema secundário perder de 6 como a Ponte perdeu ontem, porque daqui pra frente não sei se as derrotas serão por goleadas, mas a Ponte ela vai perder, eu não tenho nenhuma expectativa de vitória da Ponte até o final da Série B. Agora o que dói no torcedor é a falta de perspectiva, a falta de um futuro. É um clube em que os dirigentes hoje eles estão preocupados apenas então somente com a SAF. O futebol da Ponte não existe, os salários para os jogadores e funcionários eles não precisam ser pagos. A única preocupação desses mandatários é com relação à SAF. Então por isso a Ponte ela vai passar por esse vexame. E claro que a preocupação do torcedor hoje é se ele vai ter um clube para torcer ano que vem, porque a impressão é que dá que a Ponte realmente ela caminha a passos largos para o fechamento de portas, né? A gente sabe da força que a torcida tem, a gente sabe que é um clube de expressão, mas a cada dia é uma notícia ruim, a cada dia é um vexame e a gente não vê um norte, né? E hoje a própria direção fala que se a SAF não vier, a Ponte Preta vai acabar. Eu acho que é uma tendência. Inegavelmente é uma tendência. Agora, você pensar só em SAF e esquecer que o clube ele gira, que o clube ele tem funcionários, ele tem atletas, que essas pessoas precisam ser pagas, que essas pessoas precisam de estrutura, elas precisam ser municiadas. Eles esqueceram disso. Então a Ponte hoje ela não existe, né, nas mãos desse pessoal que assume o clube. Então por isso a SAF ela é a salvação. Porém, eu acho também, Lucas, nós conversamos todo dia sobre a SAF e tal, eu acho que a SAF ela é a salvação da Ponte. Mas quem negocia a SAF? Quem está aí executando este processo de SAF ou tentando fazer com que esta Assembleia abra as portas da Ponte Preta para se tornar SAF? É o Luiz Torrano e o Marco Antônio Berlim. São pessoas de credibilidade perante ao povo pontepretano? Eu acho que não. Então, por isso, o futuro do clube é nebuloso, sim senhor. Eu acho que a SAF ela se faz necessária, mas esta SAF está sendo aí organizada, ou está sendo arquitetada, ou está sendo negociada a partir desta dupla que está levando a Ponte Preta para o limbo, né? A Ponte hoje, futebolisticamente, ela não existe. Tanto é que, até em alguns momentos no CBN Esportes, eu me recuso a falar da Ponte Preta dentro de campo. O que eu vou falar? Por exemplo, domingo eu vou fazer o jogo contra o Avaí. O que eu vou falar pro torcedor sobre o time da Ponte Preta? Então não tenho o que falar. A Ponte Preta, futebolisticamente, em 2026, ela não existiu, e ela não existe, ela não vai existir. Né? Então a salvação é a SAF, porém, como eu disse, a SAF ela está nas mãos desse pessoal que não tem a menor credibilidade. Então é aquela coisa, #medo. Com relação ao que o Lupe disse, eu concordo com ele. Me parece uma atitude macumunada com a diretoria, né? Essa ação dos jogadores. A gente sabe que os jogadores estão fragilizados, que os jogadores estão sem receber salários, a gente sabe que o mental dos jogadores está arrebentado, né?
Mas me parece que esta ação de ontem, ela teve sim uma conversa, ela teve uma reunião, ela teve algo com a diretoria. Tem muito a ver com o que a diretoria deseja. Então, por isso, infelizmente, eu digo isso, acho que o maior infelizmente de todos que eu vou falar aqui. Infelizmente, me parece que foi algo arquitetado entre jogadores e diretoria. Os jogadores têm toda a razão, né, em pedir dinheiro, em protestar, tal, mas ontem essa situação me pareceu que teve aí uma arquitetura, teve um dedo aí, um alicerce da diretoria pontepretana, e pra mim também ficou meio assim, não me pegou, sabe? Não me pegou, não me sensibilizou. E aí, Zé? Bom, não vou me alongar muito no comentário, até porque ele é muito apaixonado, mas eu assino embaixo do que vocês dois falaram. É muito esquisito imaginar que os atletas vão falar da administração do clube em função dos salários que tem que receber. Não importa de como vem o dinheiro, de qual é a fonte. Eles precisam receber o salário deles. Agora, tocar no assunto SAF, todo mundo junto, se pro Carlão parece que teve alguma coisa maconada aí, eu tenho certeza. Com certeza isso foi orquestrado. E isso é muito triste, porque atleta, como o Lupe disse, não entra nessa seara. E na Ponte Preta, a coisa é tão absurda que até nisso eles estão entrando, para receber o que é de direito. E outra, se for para. Cara, para. Ninguém, assim, eu sei que eles estão sendo homens, eu sei que eles estão representando a torcida, a instituição, estão jogando sem receber, sem estrutura nenhuma. Vão parar? Para! Eu acho que qualquer tipo de protesto... Eu de acho que eles vão ter o apoio, inclusive, da torcida, Eu acho que qualquer protesto vindo dos jogadores, ele é válido. E os jogadores têm o total direito, né? Porque trabalhar sem receber não é fácil. Agora, ontem, esse movimento me pareceu, infelizmente mesmo, um movimento arquitetado. Até porque a diretoria, ela se apegou fielmente à SAF. Né, e eu acho, né, mais uma vez, acho que o futuro da Ponte ele está ligado a uma SAF, mas da maneira como esta SAF está aparecendo para a Ponte Preta, não sei se é a melhor maneira para o futuro do clube. O Rui pergunta se você acha que os dirigentes estão deixando a Ponte para este caminho para obrigar o clube a se tornar SAF? Cara, qualquer coisa vindo dessa diretoria, eu não duvido. Eu não duvido. Infelizmente, esse pessoal, ele decepcionou a torcida pontepretana. De repente, eu nunca acreditei nesse pessoal, mas de repente, respeito quem lá em 2021, né, Lupe? 21. De repente, quem em 2021 acreditou, até para que a Ponte tivesse mudanças, e eu achava salutar você tentar andar com as próprias pernas, o que eu digo, andar sem a dependência do Sérgio Carnelli, eu acho que a Ponte necessitava disso. Mas a maneira como esse pessoal assumiu, a maneira como eles venceram as eleições, não foi uma maneira legal, não foi uma maneira certa. Eles podem esbravejar, eles podem ficar bravos, mas quem é envolvido com a Ponte Preta sabe como eles ganharam as eleições. E, infelizmente, para mim, nada me surpreende. Assim, o que me surpreende assim, é o fundo do poço, fundo. Eu não esperava uma crise tamanha, mas eu tinha certeza, e eu tinha certeza que a Ponte não seria bem gerida. Não larga o osso, não larga por nada. Então, aí a opinião minha, tá? A opinião do José Neves aqui. Não é pelo bem da Ponte Preta, eu não consigo enxergar, porque o discurso é sempre o mesmo. As outras administrações, o que a gente recebeu, deixa para quem quer pegar e quer arrumar casa. Mas não vai largar osso. Então a gente, como o Carlão disse, estamos correndo um risco seríssimo de ver a Ponte Preta fechar as portas. 4h45. Ouvinte mandou áudio. Abreu, será que a gente consegue colocar no ar as participações dos ouvintes mandando áudio? Principalmente a galera do Timão, hein? Vamos lá. Boa tarde, amigo da CBN. Só queria ver a cara do bobo que falou que o Palmeiras ia estar eliminado, ó. A cara dele. Cadê a cara do bobo? Não deu certo. Bom, eu não falei nada. Quem foi o único da bancada que disse que o Cerro Porteño ia classificar? Eu disse que havia uma grande possibilidade, mas eu não travei nada. O prêmio Álvaro desta quinta-feira vai para José Neves. Parabéns, Zé. Mais um. Boa tarde, amigos do CBN da Arena. Júnior Silva aqui de Sumaré, ligadinho com vocês todos os dias.
Rapaziada, vocês têm que ter um pouco mais de compaixão aí, pegar mais leve. Logo no começo do programa aí, com a piada dos 6 aí, com os nossos amigos Ponte Pretano, não é fácil. Já tá a dureza a situação. Ainda uma piada dessa de 6 aí é pra acabar mesmo, hein? Amizade, que vergonha, que vexame. Amigo. Nossa, macaquinho, meu Deus. Então tá bom, ótima tarde pra vocês aí, forte abraço. Abraço pra vocês. Olha lá, abraço pra vocês aí. Tá vendo? Aí reclama que Olha. Você foi sapequinho, hein, ouvinte? Mais um. Danadinho. Ô, meus amigos, boa tarde. Sugestão pro pessoal aí que da programação, essa sabatina aí que estão fazendo com os candidatos a governador. Lá vem. Consegue colocar as 16, não? Porque aí facilitava com os ouvintes da parte da tarde, né, velho? Eu concordo. Ajudou o pessoal da manhã, né? Que vem na hora de CBN Esporte, né? Eu aprovo, hein? Fala, galera dessa bagunça chamada de programa esportivo. Bom, eu não sou Ponte Pretano, mas eu acho que o Ponte Pretano nessa hora deve estar pensando: esse time ruim para órgão reprodutor masculino, com a diretoria que tem um orifício traseiro do equino quadrúpede de orelhas grandes. Acho que já tá bom. Vamos pra mais um? Tá bom, já entendemos. Boa tarde, Lupe, todos da mesa, Márcio Mourão, Ponte Pretano. Márcio Mourão. Ontem eu vi o jogo do início ao fim, não abandonei. Eu acredito que tudo na vida da gente tem um propósito, e acho que na vida da Ponte Preta também. Acho que foi necessária essa derrota cachapante aí para alguma coisa mudar. Então tem coisas na vida que precisa acontecer e eu acho que isso está precisando acontecer. Um abraço, tenho certeza que coisas melhores tem que acontecer, pior não tem como mais. Valeu. Valeu, obrigado. Mais um. Boa tarde, pessoal do Arena, tudo bem? Aqui é o José Carlos de Sumaré. Só pra avisar vocês aí que hoje tem Corinthians. Aê! É o time, né? 3-0 Corinthians. É Corinthians? E Zé Neves, não acabou ainda. Por favor, a ponte não vai cair. Não, ela vai desabar. Mais um. Não tem mais. Não mandei? Tem mais aqui. Vou mandar. Enquanto isso, hoje tem Corinthians, hein, Carlão? Carlão de Freitas, hoje tem o Todo-Poderoso, hoje tem o time da fé, hoje tem o mais fiel, hoje tem a torcida que canta e vibra, lá na Neoquímica Arena, 9h30, né? Neoquímica Arena. No Alçapão. Às 9h30 da noite, o Corinthians recebe o Rosário, jogo duro, né? Jogo muito complicado. O Rosário tem uma boa equipe. O Corinthians, quando ele precisa tomar a iniciativa, ele enfrenta dificuldades, mas a gente sabe, né, também, quando é mata-mata, a força corintiana, a força das arquibancadas, isso impulsiona. Eu acho que o fator Memphis, mesmo que no banco de reservas, vai deixar o ambiente ainda mais acalorado para que o Corinthians possa fazer aí uma pressão forte, claro, uma pressão organizada, uma pressão eficiente, para que consiga pelo menos um golzinho aí e seguir vivo na Copa Libertadores. Você vai secar o Corinthians ou não tem jeito hoje, Zé? Não, hoje não tem jeito. Como o Carlão falou, hoje o ambiente está muito favorável. A Neoquímica vai estar lotada, né? Hoje, para quem precisa pegar a Radial Leste, meu Deus do céu. Nossa, vai ser hoje vai estar o caos. E aí, Memphis, ele vai pintar e bordar. Porque ele vai falar, olha, valeu o investimento, hein? Valeu, hein? O investimento é alto. Agora, quem vai pagar, ninguém sabe até agora. Boa tarde. Não importa, né, Zé? O primeiro é fazer, depois é o pagar, né? Isso, faz isso com pedreiro pra você ver, que delícia que é. No jogo Cruzeiro e Flamengo de ontem, vi uma imagem, um lateral em que as traves estavam alinhadas e deu pra ver que a bola inteira dentro do gol. Então o Cruzeiro foi operado no Maracanã e começou o chororô celeste, hein? Vamos ver, mais um, tinha outro que mandou aqui, ó, do Cruzeiro. Cadê? Boa tarde, Arena. Quem é ou foi mais eficiente na ponte? Essa daqui, ô Kleber, Elvis ou Renato Cajá? Eu acho que não é um momento, mas eu vou pegar a sua sugestão pra gente fazer numa próxima. Pode ser, garotinho? Obrigado pela mensagem. Boa tarde, Lupe. Pergunta pro Zé Neves onde fica a Rua 6, no Vila Nova. Putz, pior que chama mesmo, velho. Fica. No Vila Nova. Tem Rua 6? Bom, fica ali no Vila Nova. Fica no Vila Nova, né? Na Rua 6. A resposta que eu tenho,
Não é que Depois você eu quer mando dar, né? box. Boa tarde a todos. O gol do Cruzeiro, o VAR mostrou e eu não vi. Cara, a galera tá reclamando desse lance do Cruzeiro, hein? Que a bola entrou, não entrou. Cara, ficou meio conclusivo, não teve Tava uma 1 a 0 pro Flamengo, né? Tava 1 a 0 pro Flamengo. Tanto é que o Cruzeiro ele empata logo depois desse lance aí. No lance seguinte, praticamente, o Cruzeiro empatou. Mas eu achei meio que inconclusivo, cara. Não sei, mesmo aquela câmera lateral, parte da bola, ela ultrapassa a linha, mas eu, sinceramente, ao lá ele lá, mas eu não consigo ver a bola inteira. Carlão. A bola ultrapassando toda a linha, ô meu cara, Antônio Lucas. Carlão do Isso é céu. mesmo? Você conseguiu ver a bola inteira, ô Zé? Ela ultrapassaram inteira? Eu não vi a imagem. Veio mensagem no grupo. Né? O grupo avisou. Falou, desde segunda-feira, gente. Não, tô falando Aí, sério, o que acontece? futebolisticamente, eu não consigo, eu fiz força até pra ver, mas acho que parte da bola não ultrapassou a linha do gol. Eu acho que eu acho que não foi gol, não. Carlão do céu. E o Corinthians, hein? E o Santos? O Santos joga hoje, hein, Carlão? Mas acho que não roubaram o Cruzeiro, não. Foi um lance bem inconclusivo. Tá bom, cara. então. Sei lá. Poderiam dar uma olhada. Pesquisa eu vou mandar pro Daniel. Nosso estagiário, ele vai ver aqui daqui a pouquinho. O fantasma da Série D bate às portas, porque a Série C já é. Vai, Corinthians! 3 a 0 hoje. Comentário do Carlão foi com o coração sangrando. É o Cláudio da Vila Itapura que mandou mensagem. Valeu, Claudião! Deixa eu ver aqui, tem mais participações. Nossa, tem muitas participações. A Ponte Preta precisa ter novos dirigentes. Mandou aqui o final do telefone 4564, obrigado. E mandou um emoji chorando. Tá triste. Tá triste. É isso aí, você vai na rede social dos amigos aí. Ei, todo mundo triste. Boa tarde, pessoal! É verdade, eu vi esse hoje. E eu mostrei pra ele e falei assim: ué, não posso? Eu falei, pode, ué. Claro que pode. Claro que pode. Não só pode, mas deve. Deve. Até porque a rede social é dele, não é minha. Claro. Cada um posta aquilo que quer. Sem atingir ninguém. Ele pôs uma foto com o meninão, num momento de alegria, êxtase, num local já conhecido. Enfim. Boa tarde, pessoal. 2-1 pro Rosário hoje. KKKKKK é o Fábio de Hortolândia que tá gorando a torcida do Corinthians. Corinthians hoje é 9h30, né? 9h30. Nossa, tarde, hein? Quem tarde, colou? cara. Tarde. Ô, Lupe, chegou eu tô numa fase assim que eu começo a assistir o jogo. E ontem, Flamengo e Cruzeiro, um jogaço, cara. Jogaço. Mas, nossa, dá uns 10, 15 minutos, aquela luta com o sono, e vai, e pesca, e volta, o narrador começa a gritar, e você acorda e volta. Cara, tá difícil. Jogo 9h30, quando você não tá trabalhando, é duro aguentar, cara. É muito Mas, ô Carlão, o meu sono foi embora depois do gol do Cruzeiro. O Cruzeiro acendeu. Ficou legal o jogo. Não, eu assisti o jogo, mas sabe, Zé, dava aquela pescada, assim, brigando com o sono, mas eu assisti. Isso, eu assisti, mas quando o Cruzeiro volta pro segundo tempo, ele volta melhor, que nem o primeiro ele não existiu, né? O Flamengo arrebentou o Cruzeiro e poderia ter feito mais gols. O Cruzeiro empatou, depois o Flamengo se organizou novamente e o Samuel Lino fez o gol da vitória. Mas, gente, o Flamengo é muito forte, né, em relação aos demais. Quando precisa das substituições, principalmente, o banco de reservas tem muitas opções, tá louco. Mas não forte. Entrou. Eu acho que o juiz acertou nessa. Eu fiquei na dúvida. A gente vai pro intervalo, né, ô Marcelo Abreu? A gente... Não solta, vai Corinthians não, hein? Se alguém tiver ouvido aquela famosa, se eu errei, foi tentando acertar. Não, você errou. Mas errou muito. Mas você errou mais muito. Mas você foi na brita e não conseguia voltar de jeito maneiro. Quando você mandou o Laê, eu já falei, ai meu Deus, que Deus nos abençoe. Sem nenhuma intenção, hein, gente? 4h55, intervalo, Arena volta já. Tem participações de áudio. Vamos ver se dá tempo de colocar toda a galera aqui que tá participando. A gente volta daqui a pouquinho. Arena CBN. News Truck especial aniversário de Americana. Dia 27, quinta-feira. Americana completa 151 anos. E a CBN Campinas estará na Praça Comendador Miller, no centro de Americana, das 7 às 17 horas. Acompanhe a programação especial direto de onde a cidade acontece. News Truck CBN Campinas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira começou bem o Campeonato Mundial Sub-17 masculino de vôlei. Hoje, dia 20, lá em Doha, no Catar, a vitória do Brasil foi em cima do México por 3-0, parciais 25-16, 25-16 e 25-19. O próximo compromisso dos jovens que estão representando a seleção brasileira no Mundial Sub-17 acontece no sábado, dia 22, novamente às 8 horas da manhã, contra a Polônia. No domingo, às 5 da manhã tem clássico, amigo, tem a Argentina pela frente. Arena CBN. Oi pessoal, aqui é a Hortência, medalhista olímpica pelo Brasil no basquete feminino. Na vida, quem quer chegar mais longe precisa jogar em outro nível. É isso que eu vejo na oficina. Oficina, aqui nossa regra é outra, matrículas abertas. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Feijão carioca Oliron 1 kg, R$ 6,98. Filé de peito sadia congelado 1 kg, R$ 17,98. Amendoim Mendorato 1,010 kg, R$ 16,98. Sabonete Flor de Ipê fragrâncias 85 gramas, R$ 1,29. Corra, ofertas válidas até 24 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Arena CBN. Hoje com Antônio Lupi. Estamos de volta aqui na CBN com o Arena, reta final de programa. O final do telefone aqui, o Renato, 2266. Eita, primeiro ele disse que não viu a bola. Depois fala que estava... Pescando. Não foi isso, mas tudo bem. Tá certo, garoto. O Palmeiras passou ontem com o selo Corinthians, hein? De sofrer, né? Verdade, gol do Gustavo Gomes. Mas ontem a galera criticou a Abel, jogou mal, não sei o quê. Mas ontem a vitória precisava acontecer, independente da maneira de jogar. O Palmeiras classificou, dá uma apaziguada aí nos ânimos, no ambiente mais leve aí pro final de semana. Mas uma vitória importante que devolve a confiança pro Verdão. Continuar na luta pela Libertadores, até porque o próximo adversário, seja a LDU, seja o Mirassol, o Palmeiras é o favorito. Aí no Campeonato Brasileiro retomar as rédeas aí para permanecer na liderança. Uma vitória pesada ontem do Verdão. Eu não entendi, ô Zé. O André Moraes pergunta aqui, boa tarde a todos. André Moraes de Jaguariúna, aliás, um grande abraço para Jaguariúna. Uma palavrinha para o amigo Zé Neves. O quê? Truco! Legal. Tá bom. Vamos lá. Tá certo. Tá bom. Boa tarde, pessoal. É o Paulo Roberto tá falando que vai ser 5-0 Rosário hoje. Vai. Aí, achou. Ainda bem que tá faltando o programa, falta um minuto. A gente escondeu o áudio. Tentamos apagar hoje. Tentamos apagar. Cara, não vai dar tempo de colocar todos os áudios. Peço desculpas, porque já são 4h59. Muita participação. Obrigado pelas mensagens. Vamos então aqui, ó. Quem já classificou? O Fluminense classificou. Nossa, e vai enfrentar o Platense da Argentina também, né? Tá bom. Fluminense. Fluminense e Platense, primeiro jogo no Maraca, segundo jogo lá na Argentina. Hoje, o adversário do Palmeiras vai ser conhecido, hein? Pode ser a LDU, que deu um trabalho danado pro Palmeiras ano passado, ou o Mirassol, que um dia já fez 6 no Palmeiras, hein? Tá vendo? O Palmeiras também... O Palmeiras já teve um tempo sombrio, né? Tomou de 7 em casa, velho. 7 horas Vitória, da noite, né? Do Vitória. O Corinthians hoje contra o Rosário e na terça-feira tem o Independiente Del Valle contra o Tolima. Esse jogo é o primeiro por conta da questão lá do furacão, né? Do terremoto, perdão. Então vamos lá. E tem Copa Sul-Americana, tem o Santos aqui na CBN. Fechão. Pra gente fechar, ô Zé Neves, quem leva? Santos, sem Neymar, sem Gabigol, sem uma galera que não viajou, porque o Santos tá preocupado no Brasileiro, ou Maracá? Mararaca. Santos tranquilo. Maracara. Quem que leva? Marapuara. Não, Santos básico. E você, ô Carlota? Fechão. Eu acho que o Santos hoje vai ser eliminado, tá? Para, velho. A nossa amiga Daniele Fernandes, que vem ouvindo o Arena,
peço desculpas, mas 2-1 do primeiro jogo, vantagem curtíssima. Quem leva, Corinthians ou Rosário Central, Carlão? O nosso timão hoje, E aí, Zé? 3-0 Memphis. Corinthians vence nos pênaltis com Hugo Souza brilhando mais uma vez. Pra fechar, LDU e Mirassol, quem leva? LDU. E aí, Carlão? 6-0 LDU. Mas eu falei, Carlão? LDU, né? Não, mas É porque eu errei mesmo, cara. É o seguinte, os dois jogos aqui na CBN, a partir das 6h30 tem a abertura de Santos e contra o Macará ou Maracá? Macará. E na sequência tem o jogo entre Corinthians e Rosário. Valeu, Zé. Valeu, Carlão. Valeu. Boa quinta, né? Boa quinta-feira pra todos. E sexta, baby. Valeu. Vai, Corinthians! Para com isso! Arena CBN.